Se me perguntassem 1 ano atrás se eu acreditava ser neurodivergente, eu ia responder que não, que tudo que as pessoas viam como característica de TDAH eram falhas minhas, eram erros meus, era falta de esforço da minha parte. Então vocês podem imaginar que desde o ano passado pra cá, desde que eu recebi realmente o diagnóstico, muita coisa mudou na minha vida. E especialmente nessa questão da autoaceitação. Eu já falei pra vocês no meu canal do YouTube como foi todo o processo pra eu me entender como uma pessoa com TDAH e também como foi o processo da avaliação neuropsicológica pra confirmar realmente que eu não estava doida, que meu psiquiatra não estava doido e que todas as pessoas ao meu redor não estavam erradas. Sim, eu tenho TDAH. O problema não sou só eu, é meu cérebro também. Mas hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o que mudou na minha vida desde então. Já faz aí mais de meio ano que eu tenho realmente o laudo oficialmente, mas praticamente 1 ano que eu recebi o diagnóstico por parte do meu psiquiatra, que pra ele sempre foi óbvio. Ele inclusive me olhou e falou assim, desde as primeiras consultas com você, fica bem claro pra mim que você tem TDAH. E ele só, sei lá, não quis me contar. Até porque muita gente acha que receber um diagnóstico tem relação com você começar a se medicar pra isso, mas surpresa, eu não tomo nenhum remédio pra TDAH. Tanto porque eu não sinto tanta necessidade na minha rotina, eu já me adaptei nesses 30 anos, né, sendo TDAH não diagnosticada, mas também porque existe uma condição que se chama distimia, que é como se fosse uma depressão, só que mais leve e persistente. Então você tá sempre com uma leve depressão, uma leve ansiedade, que é muito comum entre mulheres com TDAH, bem porque elas sentem que elas não se encaixam na sociedade, que elas nunca performam tão bem, que nunca vão conseguir agradar o capitalismo, porque você nunca tá performando como uma pessoa neurotípica, né, mas você não sabe exatamente o porquê. Até às vezes mulheres diagnosticadas também podem sofrer de distimia, não é só sobre não saber, mas sim sobre você sentir que você não se encaixa. Então, como eu tô fazendo tratamento no momento para depressão e ansiedade, se eu tomar remédios para TDAH, tem chances de eles mexerem com essa medicação ou, inclusive, de reforçarem a minha ansiedade, de me deixarem ainda mais ansiosa e ainda mais depressiva, porque é um efeito colateral comum dos remédios para TDAH. Então, ou eu trato ansiedade e depressão, ou eu trato TDAH, e um deles é um pouco mais urgente no momento, né? Inclusive, eu acho interessante deixar isso aqui, porque como eu falei, é muito comum mulheres sofrerem dessa questão, então talvez você ache que, beleza, agora que eu sei que eu sou TDAH, que eu tenho esse diagnóstico, eu vou poder tomar medicação, mas não necessariamente. Inclusive, já falei no YouTube também que eu faço tratamento para TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que também causa ali uma leve depressão nesses períodos do mês, então, enfim, no meu caso, a medicação não é necessariamente recomendada. Então, eu simplesmente vivo freestyle com o meu TDAH nos últimos 30 anos. Por isso que pra mim esse processo foi sobre autoaceitação, sobre acolhimento, sobre entender que o problema não sou eu, que não sou eu que tô falhando, que não é falta de esforço, que não é falta de dedicação, sabe? Que realmente tem uma condição no meu cérebro que dificulta pra mim fazer certas coisas, lembrar de certas tarefas ou performar de certa forma. E conhecendo essas limitações fica muito mais fácil eu encontrar ferramentas pra lidar com ela, pra melhorar nesse aspecto ou até simplesmente pra aceitar que tem certas coisas que não estão no meu controle. Até coisas que eu achava que não tinha relação nenhuma, tipo o fato de que eu não durmo muito bem e tenho muitos pesadelos, também tem relação com o TDAH. Gente, descobrir que você tem uma neurodivergência é você começar a só receber conteúdo sobre isso, né, nas suas redes sociais, porque o algoritmo entende que você tá interessado, então meu TikTok, meu Instagram é praticamente só vídeo de TDAH, e aí cada dia eu descubro uma coisa nova que tem relação com o TDAH. Até eu dirigir rápido demais tem a ver com o TDAH. E aí rola também uma crise de identidade, né? Porque tem muita coisa que eu achava que era o meu jeitinho, que era a minha personalidade. E daí eu começo a descobrir que muitas dessas coisas, na verdade, são também do TDAH. E aí você começa a se perguntar, quem sou eu sem o TDAH? Mas afinal, existe eu? Existe Alice sem o TDAH? É uma grande crise de identidade que eu tive lá no começo, agora eu já tô em paz com isso, porque enfim, é isso, não existe eu sem o TDAH, faz parte da minha personalidade essas questões, essas limitações do TDAH e até essas coisas engraçadinhas que ele traz, né? Porque não é só limitações, também faz com que você seja mais criativo em certos momentos, que você seja uma pessoa, no meu caso, né, seja uma pessoa mais expansiva, faça amigos mais facilmente. E hoje eu entendo que até o que é meu trabalho atualmente tem muita relação com isso, porque é isso, eu sempre fui aparecida, eu sempre gostei de aparecer, eu sempre gostei de falar muito, e eu sempre tive muitas coisas na minha cabeça que eu tinha vontade de compartilhar. E esse pensamento acelerado, essa questão de focar em muitos assuntos, é por conta do TDAH. O TDAH, assim como os autistas, né, também tem essa questão do hiperfoco. Então, quando eu decidi virar vegana, por exemplo, eu fiquei com hiperfoco nisso, e quando eu vi eu tava falando só sobre isso, e quando eu vi eu tinha virado influenciadora de veganismo. Muito provavelmente por conta do TDAH. Então, olha só quantas coisas também aconteceram por conta dele, graças a ele, né? Provavelmente também eu ter virado jornalista deve ter muita relação com isso, porque você ser jornalista, você tem que se interessar sobre muitas coisas ao mesmo tempo, você tem que gostar de muitas coisas ao mesmo tempo, então provavelmente tem alguma relação também. Inclusive, ironicamente, antes de eu cursar jornalismo, eu cursei um semestre 2 de arquitetura, e hoje eu vejo que muitas das dificuldades que eu tinha também estão atreladas, né? Então eu tenho muita dificuldade com números.
eu tenho muita dificuldade de raciocínio lógico, meu cérebro não funciona muito bem nesse lado, tanto é que eu trabalhei no comércio por mais de 5 anos, gente, se alguém me ajudava no troco, eu não conseguia dar o troco de volta, porque simplesmente meu cérebro não consegue fazer esse cálculo. E eu tinha muita dificuldade na arquitetura, porque tem muito cálculo, é uma faculdade basicamente de exatas, e eu também não tenho muita questão de dimensão, eu não tenho muita noção de dimensão do espaço, que era uma outra coisa que eu lembro que meus professores se surpreendiam um pouco sobre o quão sem noção das dimensões eu era, e hoje eu sei que tudo isso tem relação com a minha neurodivergência. Mas até eu descobrir isso, na época, eu me sentia burra, eu me sentia não esforçada o suficiente, eu sentia que tinha algo de errado comigo, sabe? E o mais fascinante é você conversar com outras pessoas que convivem, né, com pessoas com neurodivergência ou que têm alguma neurodivergência, porque, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma amiga que ela adotou uma criança que ela já suspeitava desde o início que tinha ali algum TDAH e conseguiu esse diagnóstico, realmente a criança tinha TDAH, e aí indo em médicos ela descobriu que várias questões de saúde da menina, inclusive, sei lá, ela dormir de boca aberta interfere no TDAH, e gente, eu me senti muito representada porque eu dormia com a boca aberta. E aí, assim, gente, eu não sou médica, não sou especialista, eu tô aqui repassando o que ela ouviu de um médico, tá? Se for uma grande baboseira, o médico pode me corrigir nos comentários. Mas que, basicamente, você dormir com a boca aberta já faz com que você não durma tão bem, porque o seu corpo é feito pra respirar pelo nariz e não respirar pela boca. Então, você já não dorme tão bem. Não oxigenando tão bem seu cérebro, o seu TDAH vai ficar mais atacado, entre aspas, né? Tu vai ter mais dificuldade de concentração, vai ter ainda mais pensamento acelerado, porque o cérebro não vai estar performando tão bem. E também mexe com essa questão, né, de você ficar com o maxilar, com o queixo diferente por dormir com a boca aberta. Eu tive esse problema, eu tive que usar vários aparelhos ortodônticos por conta disso. E aí eu fico pensando quantas vezes eu chegava numa prova e tinha uns brancos absurdos e não conseguia fazer a prova, provavelmente porque eu tava ansiosa na noite anterior, não dormi bem, não oxigenei bem meu cérebro e o TDAH ficou ainda mais atacado. No fim das contas, o que a gente aprende com isso é que a nossa saúde, a nossa cabeça, o nosso corpo, tudo é uma coisa só, né? Não tem como desatrelar uma coisa da outra. No meu caso, por exemplo, eu já mencionei aqui que eu tenho a TDPM, né, o transtorno disfórico pré-menstrual. Então, por exemplo, se eu tô com a TDPM mais atacada, então eu tô mais pra baixo, tô mais depressiva, eu tô mais estressada, meu TDAH também piora, porque eu também fico mais distraída, menos concentrada. Ou, por exemplo, se eu tô muito ansiosa, muito estressada, isso também ataca o meu intestino, que eu tenho síndrome do intestino irritável também. Então, todas as coisas acabam se conectando e atacando juntas, é uma maravilha. Ser adulto é ótimo, né? Porque se eu só comer algo diferente ou me estressar com alguma coisa da minha rotina, sair da rotina, já desanda tudo, já vira tudo um grande ataque. Que, inclusive, sair da rotina é uma das paradas que mais ataca a minha ansiedade e hoje eu sei também que é por causa do TDAH, nessa questão da rigidez cognitiva. Então, tudo sempre volta pra isso, entendeu? Inclusive, eu fiquei muito curiosa na época, né, de entender como é que pode que eu nasci com essa condição e isso eu fui entender adulta, né, mas é que realmente neurodivergências no geral, ou até questões como bipolaridade, borderline, elas atacam mais quando você tem ali entre os 25 anos. A minha TDPM eu descobri com essa idade, inclusive, porque até então eu não tinha muito problema com cólica, não tinha muito problema com TPM, mas dos 25 aos 30 é uma idade na qual normalmente essas coisas afloram mais, florescem mais, e é mais fácil de diagnosticar e de determinar. Inclusive, minha neuropsicóloga comentou isso porque ela disse que quem recebe o diagnóstico antes dessa idade, ela pede pra voltar depois dos 25, perto dos 30, pra ver se não tem algum outro diagnóstico, alguma outra comorbidade, né? Mas voltando, né, o que mudou na minha vida desde o diagnóstico do TDAH. Eu tenho visto que eu tenho trabalhado muito melhor, e isso não significa necessariamente trabalhar mais, mas sim respeitar meus limites e entender que às vezes eu vou trabalhar melhor num sábado do que numa quarta-feira, e no meu trabalho isso não faz diferença nenhuma. Ou que se eu tive que sair pra fazer um trabalho fora, que é uma coisa que gasta muita bateria social pra mim, tá tudo bem se eu não for tão produtiva depois de tarde, sabe? Antes eu tentava cobrar de mim trabalhar 8 horas por dia, digamos, como uma pessoa normal, entre muitas aspas, e obviamente isso não funcionava. Primeiro, porque o meu trabalho não funciona assim. Segundo, porque meu cérebro não funciona assim. E eu estar cercada de outras pessoas que têm o diagnóstico também facilita muito, que inclusive, pra quem não sabe, o meu companheiro também é TDAH e autista. A gente tem um vídeo falando sobre a questão dele no YouTube também. E eu tenho muitos amigos, né, que têm TDAH. Inclusive, essa foi uma grande questão, né, pra me levar a buscar o diagnóstico, porque eu tive uma amiga TDAH e autista que, quando ela viu que eu tava com muita resistência de aceitar o diagnóstico, ela me respondeu: você não acha curioso que praticamente todos os seus amigos são neurodivergentes? Porque realmente todo mundo que é mais próximo de mim tem o diagnóstico ou de TDAH ou de autismo, ou os dois. Por que será, né, que eu tenho tanto em comum com essas pessoas ao ponto de ficar tão amiga, né?
E eu acho que a grande questão desse episódio de hoje é que muita gente vê um diagnóstico como uma condenação. Eu acho muito curioso quem não gosta de ir atrás de... Gente, eu sou a pessoa que qualquer coisinha que eu sentir eu vou querer ir no médico, porque eu quero um diagnóstico. Ai, é um problema ali que você tá na barriga, você virou um dedo, você tá com um negócio de pele. Eu quero descobrir pra tratar e resolver. E eu entendo que muita gente não gosta de diagnósticos porque sente neles uma condenação, uma limitação. Mas eu vi o meu diagnóstico de TDAH como uma libertação, porque agora eu me entendo muito mais, eu consigo atuar muito mais para melhorar a minha rotina, minha vida, meu dia a dia. E com esse diagnóstico, eu consigo ter as respostas que eu não tive a minha vida inteira. Eu consigo trabalhar com o meu TDAH ao invés de trabalhar contra ele, que é como eu estava vivendo antes, sabe? Porque eu acreditava que eu era neurotípica, que eu tinha que funcionar como todo mundo ali que estava ao meu redor no trabalho. E aí agora eu fico lembrando quantas vezes o meu chefe questionava por que eu não era tão produtiva quanto os meus outros colegas, por que eu tinha tanta dificuldade de ser mais produtiva, de produzir mais, de trazer mais, e, enfim, né? Agora eu sei. E talvez se eu soubesse na época teria sido muito mais fácil de lidar com essa cobrança. Mas enfim, gente, entender que eu sou neurodivergente me trouxe uma paz que não há dinheiro no mundo que compre, porque agora eu posso me acolher e me aceitar do jeito que eu sou. E é por isso que eu digo que a avaliação neuropsicológica vale cada centavo. Teve muita gente que ficou surpresa por serem, né? Nossa, 10 sessões, nossa, você tem que pagar por tanto tempo, são 3 meses. Mas, gente, é uma coisa bem complexa, né? Para um médico determinar que você é neurodivergente, não dá pra fazer isso em 1 ou 2 consultas. Afinal, ser humano é muito complexo. Mas e aí, o que te trouxe até o final desse episódio? Você também suspeita de TDAH ou simplesmente é curioso sobre isso? Me conta aqui nos comentários e me procura nas minhas redes sociais, @AliceKinnem, pra gente conversar mais sobre isso. Um beijo e até semana que vem.